Tenho 3 pessoas no Instagram. No Facebook eu não sei quantas tem. 4, Instagram. Então eu vou começar logo. Porque não quer esperar mais um pouquinho? Não, espere mais um pouquinho. Ah. Boa noite, pessoal aí. No caso, vai começar tocando ou eu falo logo? Você fala. Eu falo depois logo, né? Então. Você vai demorar muito tempo. Espera mais uns 5 minutinhos aí pra ver se a galera entra. Espera a galera entrar. Ah, mãe, porque você tá logada no Instagram. Por isso você não tá. Ela tá logada, eu disse, não tô vendo. Ela tá logada. Tu tá logada. Facebook deu certo aí? Tá. Deu certo já. A gente tá esperando a galera entrar pra começar. Lá no Facebook tá ao O vivo. Facebook tá ao vivo também. Agora eu sei, porque você tava no Instagram da IBC, entendeu? Então que horas? Tem quantas pessoas já? No Instagram temos 3 pessoas e no Facebook temos 3. Gente, nós estamos esperando o pessoal começar a entrar, tá certo? Então não saiam. Se você tá no Instagram ou você tá no Facebook, permaneçam um pouquinho aí pra gente dar tempo dos irmãos entrarem nessas redes sociais. Michel entrou, cachorro Michel. A galera do grupo da igreja falaram alguma coisa? Estão conseguindo entrar? As igrejas, acho que foi das igrejas. Tem 7 pessoas no Instagram e 2 no Facebook. Vamos começar. Bom, boa noite, amada igreja. Estamos muito felizes de estarem aqui. A gente deu um atrasozinho no horário, mas acontece. Eu tô olhando para cima e para baixo porque a gente tá usando 2 celulares para transmitir esse culto, né? Que não podia deixar de ter. Eu tô olhando para cima quando eu falo com a galera do Instagram e embaixo com a galera do Facebook, mas vocês se sintam tocados também, da mesma maneira. Amém? Bom, antes de tudo eu queria orar com vocês, né? Quero que vocês, independente de onde vocês estejam aí, se vocês estão no seu quarto, se estão na sala, na cozinha, não sei onde vocês estão, mas fechem seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Apesar de a gente ter atrasado um pouco, mas não pode deixar de ter esse culto, né? Então, fechem seus olhos, agradeçam a Deus nesse momento. Vamos entrar em espírito de oração com Ele. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor fez na nossa vida, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor mandou o Teu Filho morrer naquela cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para que a gente tenha um relacionamento com o Senhor, Paizinho. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te peço, Pai, para que o Senhor caminhe com a gente em todos os momentos, que a gente não se desvie do caminho do Senhor, Pai, porque é o melhor caminho, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está aqui presente, Pai. Cuida da família dela, dessas pessoas. Cuida, Pai, de cada tribulação que esteja passando essas pessoas, Paizinho. Muito obrigado por tudo. Amém. Bom, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no culto online da Igreja Batista de Candelária, né? Mais uma vez, estamos online no Facebook e no Instagram. Se você ainda não segue um dos dois, siga, porque a gente, nessa quarentena, provavelmente a gente vai fazer os cultos online, né? Porque não tem como ainda fazer o presencial, mas então a gente está fazendo, usando dessa ferramenta, né, que é a internet, a tecnologia, para falar da palavra de Deus para os nossos irmãos. E a palavra de Deus que eu queria falar hoje, para dar início a esse culto, queria que vocês abrissem suas Bíblias aí, independente de onde vocês estão. Abram aí, por favor, em Marcos, capítulo 4, versículo 35, a partir do 35. Vou dar um tempinho aí para você achar na sua Bíblia.
Amém? Bom, vou ler aqui na minha versão. A minha versão é a NVT, a minha Bíblia. E ela fala o seguinte: Marcos capítulo 4, versículo 35, a partir do 35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? E eu queria falar para vocês essa noite, irmãos, que da mesma forma dessa história do barco, a gente tem que se encarar com a nossa vida. Nossa vida também tem a mesma intenção de um barco. Imagine que a nossa vida seja um barco que esteja navegando no mar, e que às vezes o mar pode estar tranquilo, pode estar calmo, você pode estar navegando tranquilamente numa boa. Mas vai haver dias que vai haver um mar mais agitado, vai haver dias que vai haver tempestades, ventos fortes. E Jesus, ele está querendo dizer que a gente tem que ter fé, irmãos. A partir do momento que a gente não tem fé, a nossa vida começa a desandar, o barco começa a afundar. E Jesus, ele está chamando a gente, dizendo: Ei, não tenha medo, eu estou no barco com vocês, tenha fé. Jesus, ele quer demonstrar essa coragem para a gente. Ei, você está com medo de uma tempestade? Você está com medo de um vento? Está com medo de uma tribulação que você está passando? Jesus está dizendo: Ei, filho, acalma teu coração, porque eu estou com você. Jesus, ele veio para dar calmaria aos nossos corações. A gente tem que entender que se a gente não tiver fé, irmão, o nosso barco vai afundar, a nossa vida vai afundar. Ele quer que a gente tenha um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele, porque quando a gente tem uma intimidade com Ele, a gente se sente seguro com Ele, e qualquer tribulação que passar nas nossas vidas, irmãos, vai ser tranquilo, porque Jesus está conosco. Jesus, ele quer que a gente compartilhe o nosso fardo com Ele. Queria dizer essa noite também para vocês que, da mesma forma que os discípulos ficaram com medo da tempestade, eu quero dizer: ei, não tenha medo de doença, não tenha medo do coronavírus, não tenha medo da depressão, não tenha medo da tribulação que você está passando. Não sei qual é o seu problema, eu também tenho meus problemas, todos têm problemas. Mas Cristo está dizendo: ei, eu estou com você, eu estou no barco com você, irmão. Eu te peço que, independente do lugar que você esteja, não sei onde você está, não sei se você está com alguém ou está sozinho, mas, irmão, fecha teus olhos, agradece a Deus, louva a Deus nesse momento, levanta tuas mãos a Deus e agradece Ele a cada momento, porque Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração, e Ele está dizendo, irmão, pra gente: ei, eu estou com você, tenha calma, agradeça pela sua vida. Ei, irmão, feche seus olhos onde você está, levante suas mãos, agradeça a Deus em todo momento, diga a Ele que precisa de ajuda, que conta com Ele, que Jesus é teu Senhor e teu Salvador, que as tempestades da vida não é nada comparado a um Deus grandioso como esse. Amém. Agradeça a Ele todos os dias, porque Jesus está com você. E então, irmãos, para finalizar isso, eu queria só agradecer mais uma vez porque você está aqui. Vamos dar continuidade com o culto. Vamos ter um momentozinho de louvor agora. E vou chamar aqui o Davi para ele tocar. Muito obrigado por estar nessa live. Espero que Deus fale grandemente no seu coração. Fale grandemente através
de pessoas, através da palavra, através do Espírito Santo que Deus deu para cada um de nós, irmãos. Muito obrigado por estar aqui. Você é a pessoa mais especial aqui dessa noite. E espero que o Espírito Santo toque no seu coração e entenda. E bote no seu coração que, independente de coronavírus, independente de tempestade, independente de doença, Ele está com você. Creia nisso, porque Deus, Ele quer isso da gente, que a gente creia nele. Então, irmão, muito obrigado por estar aqui nessa live, nessa transmissão. Vamos partir para um louvor agora. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ter espaço aqui. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltados, nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, os servos e todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, que eu me com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos e todos os irmãos. Apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o teu amor, infinita humildade, os servos e todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, e que ele apareça, constranja com a sua glória, todo teu amor, infinita humildade, servos e todos os irmãos. Amém.
Amém. Chamar o pastor Jean agora para trazer a palavra para vocês. Queridos, graça e paz da parte de Jesus esteja com cada um de vocês nessa noite tão maravilhosa que Ele nos concede. Quero agradecer a você que nos assiste hoje à noite. Estamos aqui ao vivo pelo Facebook e também pelo Instagram. Muito obrigado por fazer parte dessa comunhão tão maravilhosa, porque grande realmente é o Senhor. Nós somos da Igreja Batista do Candelária. É um imenso prazer hoje à noite estar transmitindo a palavra de Deus. Quero também orar daqui a pouco, agradecendo a Deus. Estou aqui com meu coração um pouco palpitando, porque brevemente serei, se Deus quiser, tio pela primeira vez. Meu irmão, juntamente com sua esposa, estão esperando bebezinho. Ela já entrou no trabalho de parto e estamos orando para que o bebê possa nascer saudável, que venha crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Fica aqui a nossa oração pelo Pedro Arthur, que está chegando para a glória e louvor de Deus. Nós queremos compartilhar com você um texto da palavra de Deus que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 23 até o versículo 29, que diz assim o texto da palavra de Deus: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente do que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuravam também atravessá-lo, morreram afogados. Vamos orar, meus queridos. Pai querido, obrigado pelo dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que temos agora de compartilhar com os irmãos, com os amigos, a Tua santa palavra. Abençoa, meu Pai, a vida de cada um, que a Tua palavra encontre um lugar muito especial no coração de cada um. Seja também com o bebê que está por vir, Pedro Arthur. Abençoa esse parto, traz ele, meu Pai, com saúde, sobretudo que ele venha, meu Deus, crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Abençoa essa família, a família do meu irmão, meus pais, meus sogros, meu sogro, minha sogra, todos que estão aqui, ó Pai, sintonizados através do Instagram e do Facebook. Abençoa a vida de cada um, que nesses momentos de conflitos e aflições, o Senhor, como disse Pedro aqui, o Senhor que está no barco vai controlar todas as coisas, Ele está dirigindo tudo. Abençoa as nossas vidas, dilata o nosso coração hoje à noite, para entender a Tua palavra, nos guia
conforme o teu querer, conforme o guiar do Espírito Santo de Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, minhas queridas, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre a vida de um grande homem de Deus que foi Moisés. Moisés foi aquele que deixou um legado muito importante, tão substancial, que fizeram filmes por causa disso. Quem não lembra do filme Os 10 Mandamentos? Recentemente uma novela recebeu esse título também na TV Record, Os 10 Mandamentos, com o mesmo título, falando um pouco, ou a maior parte, da vida de Moisés. Quem não lembra também, aí recomendo esse filme, O Príncipe do Egito, um filme, um desenho fantástico, que tive o privilégio de assistir várias vezes. No entanto, em ambos esses filmes, Moisés ele se apresenta como um homem elegante, fino, espirituoso, amante de diversões e virtualmente sempre jovem. Era aquele que em nosso imaginário hollywoodiano se apresenta como vitorioso. Mas na verdade a sua vida não foi só isso. Moisés, ele passou por conflitos, por dificuldades. Ele era homem como eu, como você. E nós podemos, antes de entender um pouco como enfrentar os conflitos em face ao coronavírus, em face à situação que está nos assolando, que está sempre posto na mesa, é o assunto do dia. Você liga a televisão, é o que você escuta. Pessoas já estão até cansadas de tanto escutar sobre isso. Mas o fato é que esse é um conflito que está posto na mesa. Não tem como nós fugirmos dele. E para tentar entender como Moisés venceu os conflitos, numa época muito diferente, mas numa época que o ser humano também passava por conflitos, nós precisamos compreender um pouco melhor da sua vida e também como ele venceu esses conflitos. Daqui a pouco eu vou falar como ele venceu esses conflitos. Mas eu quero dizer, a título de informação, que Moisés ele teve pelo menos 3 fases importantes da vida dele. A primeira fase da vida de Moisés foi dos 0 aos 40 anos. A fase que ele foi cuidado pela mãe, vivia no palácio, aprendendo nas escolas egípcias, uma espécie de melhor educação da época. Ele era considerado como alguém importante. Ele era o filho da filha do faraó. Ele vivia no castelo. Possivelmente, se fosse hoje, a escola que ele estudava no passado equivalia a Oxford do mundo antigo. E Moisés, ele viveu a primeira fase dele com toda essa ostentação, com todo o glamour possível, tendo de tudo, do bom e do melhor, as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores festas, o melhor conforto da casa, os melhores carros, as melhores viagens. Moisés vivia essa fase sob o ponto de vista material e humano esplendorosa, do 0 aos 40 anos. No entanto, quando chegou no final dos 40 anos, ele sentiu o chamado de Deus e ele tomou uma decisão de mudar de lado. Ele deixou a filosofia do palácio, ele deixou a filosofia do Egito para viver a filosofia da palavra de Deus, para realizar aquilo que era a vontade de Deus. E ele sai e faz algo que não agrada, que Deus não mandou fazer, e ele repreende um egípcio, mata um egípcio em função de uma briga, e ele sai dali depois não recebendo o reconhecimento do povo para liderar Israel, e ele vai para o deserto. E o príncipe agora passa a viver a segunda fase da sua vida, que é dos 40 anos a 80 anos. Agora ele era um ninguém. Ele estava ali no deserto, nutrido pela solidão e ensinado por Deus. E eu lembro uma frase de Charles Swindoll, que diz o seguinte: quando a vida do eu segue seu curso, acabamos
num deserto. Agora Moisés era um ninguém, emergido na solidão, na obscuridade, sem carteira profissional, sem o conforto do palácio, sem ninguém mais o reconhecer, ou ter alguma projeção, ou ter algum poder midiático diante das pessoas. Ali ele vivia a vida cotidiana, trabalhava para sustentar-se, para sustentar ele e sua família. Era um empregado sem carteira assinada, era um empregado que vivia ali somente o seu cotidiano, o seu dia a dia, sem nenhum holofote que pudesse dizer agora ele é o cara, ele é a pessoa tão importante. No entanto, dentro da projeção humana, ele era um ninguém. E talvez seja isso hoje que a gente se identifique como um ninguém. Mas o que nós podemos observar, que Deus também usa quem não é ninguém. E ele, na terceira fase da vida dele, dos 40 anos até os 80 anos, ele foi um ninguém usado por Deus. Ele liderou mais de 2 milhões de judeus, de israelitas, durante muito tempo. E ali foi onde se travou substancialmente muitos conflitos na vida de Moisés. E por isso que hoje a proposta é de como vencer os conflitos. Como vencer os conflitos. E aprendemos com Moisés que pelo menos precisamos vencer os 4 P's. E de uma forma didática, pedagógica, eu escolhi e vi num livro esses 4 P's, e achei interessante hoje compartilhar com você como vencer os conflitos, entendendo que nós precisamos vencer os 4 P's. Quais são os 4 P's? O primeiro que nós precisamos vencer é vencer a tentação da popularidade. Moisés, ele foi criado em toda a sabedoria dos egípcios, conforme narra o livro de Atos, capítulo 7, versículo 22. Ele tinha muita sabedoria e era poderoso em palavras e obras, conforme narra o texto. No coloquialismo da época, essa expressão era usada para indivíduos brilhantes. Moisés era um indivíduo brilhante. Moisés era grande empreendedor, carismático, guerreiro. Moisés possivelmente seria o próximo faraó, ou, na pior das hipóteses, um dos ministros mais próximos do faraó. Para você entender melhor, claro que não tinha esse termo ministro. Mas o que ele fez? Ele deixou tudo. Deixou o palácio, como disse, deixou tudo. E preferiu sofrer com o povo, preferiu sofrer os muitos conflitos, no lugar de ostentar toda a popularidade, toda a fama, toda a visibilidade, tudo aquilo que o Egito podia proporcionar. No entanto, se ele tivesse feito essa escolha, ele estaria contrapondo a vontade de Deus, porque não há como conjugar uma vida fora da vontade de Deus com a vida dentro da vontade de Deus. Não tem meio termos, ou é de Deus, ou procura entender que você precisa ser de Deus, ou você não é de Deus. Você vai viver uma vida pautada no seu eu, na sua vontade, e não era o caso de Moisés, porque ele venceu a tentação da popularidade. Em segundo lugar, ele venceu o segundo P, que é o P dos pertences. Lembra que eu disse que Moisés tinha casas, carros, dinheiro, empregados, lazer, bebidas, festas, aposentadoria garantida, poupanças, roupas, perfumes, mulheres, tudo que o mundo poderia lhe proporcionar. No entanto, ele trocou todo o apego que ele tinha aos pertences por servir a Deus. Trocou tudo pelo apego a Deus. Interessante, eu quero recomendar um livro para você, um livro de Luciano Subirá, que tem por título Até que Nada Mais Importe, porque Deus era a coisa mais importante e deve ser a coisa mais importante para nós, mais do que a popularidade, mais do que
os pertences. Deus tem que estar em primeiro lugar. Terceiro P que Moisés venceu foi o P do pecado. A Bíblia não nega o prazer do pecado. Esse prazer é voluptuoso, é sedutor, faz você sentir-se bem. Ele traz explosões de satisfação. Porém, entretanto, se olharmos aqui na Bíblia, nós podemos ver que o pecado ele é de caráter transitório, ele é passageiro. Por mais que ele traga satisfação, ele é de caráter passageiro, ele não dura, ele desaparece, esse prazer desaparece. E o que fica é um oceano de sofrimento e remorso. Sofrimento e remorso. Sua fé precisa sobrepor-se aos seus sentimentos. Os sentimentos vão dizer, tente. A fé diz, afaste-se. Porque Moisés, ele venceu o P da popularidade. Ele venceu o P dos pertences. E ele venceu também o P do pecado, sobretudo, porque ele percebeu que o pecado, a prática do pecado, ela é de caráter transitório, passageiro. Quarto P que Moisés venceu foi as pressões, o P de pressões. É na hora das pressões que nós conhecemos o caráter de uma pessoa. É na hora da pressão que nós precisamos confiar e deixar os resultados finais para Deus. Nós vivemos momentos de pressão, momento em que as pessoas estão com medo, momento em que muitos estão até desesperados, momento em que muitos vão precisar de terapias, momentos em que as pessoas não entenderam ainda que elas precisam confiar em Deus. Lembra do que eu disse domingo? O Salmo 23, que diz, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está querendo se fazer presente na sua vida. E no meio da pressão, o que eu desejo hoje à noite, no meio da pressão, que você possa verdadeiramente confiar, buscar Deus, fixar o seu olhar em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu coração totalmente a Ele. É como o autor dos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos olhar para Ele. E se os nossos olhos não estiver fixos no Senhor, você não vai suportar aqueles dias que muitas vezes vão de mal a pior. Há uma projeção nada animadora para os números de mortos aumentarem durante esse mês, próximo mês de abril e início de maio, no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte também. E é nesse momento de muita aflição, de muita dor, de muita pressão, que nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus, para vencer como Moisés venceu as pressões que as circunstâncias nos apresentam. Venceu a popularidade, venceu os pertences, porque Deus era mais importante e não o material. Venceu o pecado, porque o pecado era transitório. E agora ele venceu as pressões, ele não temeu o rei, ele não temeu a economia, ele não temeria a economia, ele não temeria qualquer vírus que aparecesse, qualquer doença que aparecesse, simplesmente porque assim como Davi, como o autor dos Hebreus, ele estava fixando os seus olhos no Senhor Jesus, olhando fixamente. A Bíblia em outras versões diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. São esses 4 P's que se traduzem como vitórias que Moisés venceu na sua vida e que hoje eu desejo que você também possa vencer na sua vida. A popularidade, as pressões, o pecado e os pertences, que não sejam entrave, que não seja
embaraço para que você possa olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Sabe, amados, é pela fé que podemos vencer a popularidade, os pertences, o pecado e as pressões. Somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Por último, para concluir, eu queria ler um dos textos que julgo que para mim é um dos textos mais lindos das Escrituras, que se encontra na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, verso 16 ao verso 18, que diz o seguinte: portanto, conclusivamente, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Que coisa linda ser renovado dia após dia. Não temer nada, não porque é melhor, não porque é um super-homem, mas porque está confiando naquele que pode vencer todas as coisas, que é o Senhor Jesus. E no verso 17 ele diz, pois as nossas aflições leves e passageiras, o coronavírus, pode ser até que não seja leve, mas ele é passageiro, ele vai passar. Há um prognóstico dito pelos especialistas que ele vai chegar no máximo até final de maio para início de junho. Essa crise vai, de certo modo, vai diminuir significativamente. Pois as aflições leves, elas são leves, elas são leves e passageiras. Essa nós já sabemos que vai ser passageira, essa do coronavírus. Mas nós sabemos que virão outras aflições na nossa vida, de caráter diferenciado. Crises existenciais, falta de dinheiro, falta de emprego, crises emocionais, crises de desemprego, crise com falta de comida, né? São muitas crises que nós enfrentamos, e outras aflições virão sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão com o Senhor, sobre aqueles que não estão com o Senhor. A diferença que faz é aqueles que estão com o Senhor, eles estão acreditando na fortaleza do Senhor para enfrentar com mais fé as coisas desagradáveis, as circunstâncias desagradáveis que vêm sobre nós. E sobretudo, se fixarmos o nosso olhar no Senhor, nós vamos entender claramente, como Paulo entendia, que as aflições são leves e passageiras, estão produzindo para nós glória incomparável e de valor eterno. Sendo assim, ele termina o texto no verso 18 dizendo: fixemos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Devemos olhar para o Senhor Jesus e buscar salvação nele, porque aqui a vida é efêmera, a vida é de caráter transitório. O máximo que podemos viver é até mais, no máximo 120 anos, como Moisés viveu e morreu com vigor, mas, no entanto, ele vislumbrava a recompensa, ele vislumbrava o galardão. Não foi uma atitude por acaso que ele deixou o palácio para viver dentro da vontade de Deus, para entender que ele não poderia mais ser guiado pelo eu, mas guiado pelo Senhor. Que o Senhor Jesus possa ter um lugar muito especial na sua vida. E a minha oração é que Deus possa abençoar grandemente e que logo tudo isso vai passar e que a gente possa se encontrar um dia na eternidade. Seja de qualquer maneira que nós vivemos essa vida, ou na bonança ou na escassez, ou com pão ou sem pão, o importante é entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver para a sua glória e para o seu louvor.
Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado pela vida de cada um que nos escutou durante essa noite. Abençoa também aqueles que ainda vão escutar. Que a tua palavra encontre um lugar muito especial. Que cada um deles que ainda não se arrependeu possa se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus Cristo, confessar Ele como Senhor, como dono de sua vida, como Salvador pessoal, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa as nossas vidas, cuida de nós, cuida de cada um. Tem misericórdia, meu Pai, de cada um de nós, da nossa nação, do mundo inteiro. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nos abençoa e nos guarda e nos fortalece. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Bom, estou aqui de novo para agradecer a participação de vocês. E antes, não saiam, não desliguem os celulares ainda. Eu quero ler uma passagem rapidinha aqui. Está lá em Gênesis 2, versículo 7. E fala assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Essa passagem é incrível porque ele mostra que, primeiramente, você vai vendo, se você for ler o restante da palavra, vai ver que Deus não soprou o Espírito de vida em nenhum outro, soprou o Espírito da vida em nós, no homem. Então, eu sei que está tendo problemas, coronavírus, enfim, muitos problemas estão acontecendo hoje em dia, mas lembre-se, Deus soprou o Espírito da vida em nós. Não deixe que nada atrapalhe isso, foca nisso, lembre-se disso, porque muitas vezes a gente esquece que Deus fez isso por nós. Ele soprou o Espírito da vida em nós. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos crer nele, vamos ter fé que tudo vai passar. Então agora vamos terminar essa live com um louvor para finalizar aqui. Muito obrigado pela participação de cada um. Deus abençoe vocês. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sou todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sou todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Os lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Senhor, aleluia, te louvo, pois
terra.